Eu sou de 1934, então eu comecei a ver o mundo quando o mundo estava terminando a guerra, né? Para mim, o sentido da vida começou quando eu percebi o final da guerra. Portanto, eu fui muito marcado pela geração que viu a bomba atômica, as duas bombas atômicas, e passou por aquele período de transição, de depressão, que foi o pós-guerra. Eu nasci em São Paulo, sou paulistano. Meus pais são de Bragança, do interior, meu pai. Minha mãe é de Minas, é mineiro, mas todos eles viveram em São Paulo. Fiz duas faculdades. Fiz a faculdade de Direito em São Francisco e fiz também a PUC. Estudei filosofia na PUC. Eu me formei em Direito, mas nunca exerci atividade. Eu tenho também um curso de Sociologia, na Sociologia e Política. Eu sempre fiquei muito dividido entre a Sociologia e a Filosofia. O curso de Sociologia e Política, para mim, foi muito importante. Eu fui aluno do Cândido Procópio Ferreira de Camargo. O Cândido Procópio era sociólogo, ele fazia muita pesquisa na área de Sociologia da Religião. E foi ali que eu comecei a ter contato com pesquisa, porque ele nos mandava, nós alunos, entrevistarmos e visitarmos. Ele estava fazendo uma pesquisa sobre Umbanda. Eu fiz várias entrevistas, fiz relatórios de umbandismo. Fiquei conhecendo o umbandismo aqui através do Cândido Procópio. Fui trabalhar em agência de propaganda. Trabalhei na Interamericana, uma agência de propaganda que hoje eu acho que não existe mais, não tenho certeza. Trabalhei como redator. E depois apareceu a oportunidade de eu voltar para a universidade, porque eu tinha feito o meu curso de filosofia e faltava, eu tinha sempre a pretensão de ter uma atividade acadêmica, eu sempre tive isso. Apareceu a oportunidade de eu dar um curso na PUC, no departamento de filosofia. Havia um professor que tinha sido demitido e eu fui convidado para substituí-lo provisoriamente. Isso já foi em 64. Foi curioso porque foi exatamente no mesmo ano. Eu comecei a dar essas aulas, mas era uma aula por semana e obviamente eu ganhava muito pouco. Daí eu fui procurar pessoas que pudessem me indicar um outro emprego para trabalhar. Eu fui bater um amigo meu chamado Essa, Luiz Antônio de Almeida Essa. Ele era publicitário. O Essa me indicou o Alfredo. Fui falar com o Alfredo, na Lintas. Na Lintas da Albuquerque Lins ainda. Daí a conversa com o Alfredo, ele me apresentou o Otávio Costa Eduardo, e aí fui trabalhar com o Otávio. Me lembro que quando eu fui falar com o Otávio, eu coloquei como condição para que ele me empregasse, que ele me permitisse sair um dia por semana, uma tarde por semana, para dar aula. Então a minha atividade sempre foi uma atividade dividida entre a atividade acadêmica e a atividade de pesquisa. Eu entrei no mesmo ano, em 64, na universidade e no INESE, e no mundo da pesquisa. E fiquei dividido entre os dois a vida inteira e continuo dividido até hoje. Então veja, a minha atividade como professor exigiu que eu fizesse a minha pós-graduação. Eu fiz o meu doutorado, defendi tese em 74 e aí fiz a carreira na PUC, fiquei 40 anos na PUC. Mas a pesquisa, de 64 até 67, uma parte do tempo eu fiquei trabalhando no INESE com o Otávio. Depois fui trabalhar por minha conta. Aí montei um pequeno escritório de pesquisa, até que apareceram as pessoas que tinham contato com a Gallup. A Gallup tinha tido uma primeira tentativa de contato aqui no Brasil, um grupo de pessoas, mas não deram certo. O nome Gallup estava, digamos, disponível no Brasil. E me ofereceram. A pessoa que estava fazendo a transição chamava-se Hernani Donato. O Hernani Donato é aquele escritor. Ele trabalhava também na agência de propaganda que foi responsável pela primeira fase do Gallup no Brasil. A agência de propaganda era do Geraldo Alonso, mas o Geraldo Alonso usou o nome Gallup entre
63, 64 até 65. Depois ele desistiu por razões que eu não conheço. E aí o Hernani me procurou e disse: você quer ser Gallup no Brasil? Eu levei um susto, porque eu estava trabalhando por minha conta, tinha um pequeno escritório, fazia pequenos trabalhos e tal. Claro que eu achei ótimo, né? O meu escritório chamava-se Publicitestes. Daí eu fiquei conhecendo o que é Gallup, porque o nome Gallup já era um nome famoso, nome assim, um nome emblemático, um nome assim que todos admiravam pela história. Eu fiquei conhecendo não só o próprio George Gallup, fui a uma conferência que eles faziam todos os anos. Naquele ano de 67 a conferência foi em Brighton, na Inglaterra. Eu me apresentei, disse que eu fazia pesquisa, essa coisa toda aí, aí eu fiquei conhecendo a estrutura do que era a Gallup naquela época. Hoje é outra coisa. Naquela época o Gallup era uma associação de pesquisadores independentes, cada um no seu respectivo país, que aceitavam manter um código de conduta profissional e ética que significava ao mesmo tempo respeito profissional, seriedade profissional, troca de informações do ponto de vista da metodologia e ao mesmo tempo independência em relação aos demais do ponto de vista econômico. Teriam que ser empresas totalmente independentes e, portanto, cada um tinha o direito de usar o nome Gallup no seu país mediante uma espécie de acordo, e aí eu passei a usar o nome. Então eu tinha um nome, tinha uma empresa minúscula, né? Não tinha nada. Foi em 67 que eu me filiei, me inscrevi na Associação Gallup e a partir de então passei a usar o nome. Aqueles anos foram anos difíceis. 67, imagina. Estou falando de 67, mas 67 é 68. O famoso ano, né, que dizem que é o ano da agitação. E aí esses anos eram muito difíceis, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista financeiro. A situação muito difícil, para manter a empresa era muito difícil, a gente tinha muito poucos clientes. Eu tinha um nome famoso, mas não tinha clientes, não tinha trabalho. Então tive que desenvolver o Gallup sozinho. Mas por sorte, no ano de 69 começaram a acontecer eleições municipais em alguns municípios que, por circunstâncias, o regime militar permitia que houvesse eleições. E houve uma eleição que para mim foi a primeira experiência, foi a eleição de Santos. A eleição em que disputava um homem que depois não fez carreira, mas era uma pessoa admirável. Provavelmente, pelo que eu sei, provavelmente um dos primeiros negros a assumir um poder no poder político. Chamava-se Esmeraldo Tarquínio. Eu fiz uma pesquisa para ele. Aliás, fiz uma ou duas pesquisas para ele e a gente sabia pela pesquisa que ele ia ganhar a eleição, mas ninguém sabia disso. Então, o fato da gente publicar no dia da eleição que o Esmeraldo ia ser eleito foi assim uma surpresa, até para o grupo dele. Foi uma eleição assim completamente em surdina, numa época em que o regime militar era extremamente restritivo com relação ao noticiário. O Esmeraldo era de esquerda, ele era oposição. O que era esquerda? Era MDB na época. O George Gallup, eu fiquei conhecendo pessoalmente, era uma pessoa admirável. Ele era um professor universitário que, de repente, se tornou um empresário. Mas ele nunca deixou de ser o professor universitário. Então, o sentimento dele era de acolher as pessoas que se aproximavam dele e transmitir tudo que ele sabia. Tudo que você perguntasse, ele ensinava. Quando ele estava ainda na universidade, foi quando ele começou a fazer as pesquisas, e foi ele quem demonstrou na história das pesquisas que é possível você entrevistar 1000 pessoas e ter uma margem de erro muito menor do que um jornal que recebe cupons com 200.000 respondentes. Esse foi o grande momento da vida dele, foi esse. Os jornais faziam pesquisa através de cupons de eleitores. E ele entrevistou 1.500 eleitores na eleição de 36 e teve uma margem de erro mínima. Então acharam que magia é essa de você entrevistar muito menos pessoas
foi aquela hora que se mudou o conceito. Não é o tamanho da amostra que é importante, mas a qualidade da amostra. Bom, voltando para o Brasil. Então eu estava contando do Esmeralda Tarquini, que para mim foi uma grande experiência. Depois andamos fazendo algumas pesquisas. Em 1969, 70, houve várias eleições municipais. Eu me lembro de ter feito, houve uma eleição municipal aqui em São Paulo, foi a eleição que o Faria Lima ganhou, e eu trabalhei já nessa pesquisa. O candidato que me contratou nessa época foi o Montoro, que perdeu a eleição. Ele é um dos candidatos, Franco Montoro, candidato a prefeito, perdeu para o Faria Lima. Depois, aí eu me empolguei muito com o trabalho de pesquisa de opinião pública. Foi uma época que eu gostava de fazer tudo. Fazer tudo, quer dizer, principalmente fazer campo. Eu comecei fazendo análise, eu me dei bem com análise, com montagem de questionários. Isso para mim foi muito gostoso. Mas eu fazia questão de fazer tudo, de fazer codificação, de fazer treinamento de entrevistador, fazer entrevista. Isso era outro ponto que eu tinha em contato com o Gallup. O Gallup era essencialmente um entrevistador. Era um homem que gostava de entrevistar. Ele gostava de ouvir as pessoas. E eu tive também uma experiência, eu estou falando dos anos 68 a 72. Nesse período eu tive vários clientes de pesquisas municipais. E um deles foi uma eleição que eu peguei. Essa para mim foi uma eleição memorável. Foi a eleição de Campinas de 72. O MDB ia sair com 3 candidatos, mas o candidato da Arena era um ex-prefeito com uma popularidade altíssima. Era assim, considerado assim um imbatível, eleitoralmente. Chamava-se Rui Novaes. E eu fui chamado pelo prefeito de Campinas na época, que era o Quercia. O Quercia me chamou e falou: olha, precisamos fazer pesquisa para saber o que fazer. E comecei a fazer pesquisas. Ele tinha 3 candidatos que ele ia indicar. Os 3 candidatos do MDB, que havia sublegenda, somavam 5%. O Rui Novaes somava, estava com 78%, 80%. Como naquela época não havia propaganda, não havia propaganda possível, a propaganda era muito limitada. Então a campanha era muito em surdina. Mas acabou, começou a crescer as candidaturas do MDB, era MDB. E essas candidaturas cresceram, e num determinado momento já era evidente que iam ganhar. E o Rui Novaes despencava. Essa foi uma experiência boa, porque foi uma experiência que eu consegui conjugar um pouco de quantitativa com um pouco de qualitativa. A gente fazia algumas entrevistas abertas, e não era grupo não, mas algumas entrevistas abertas para explicar o que fazia o eleitor votar neste ou naquele. Um dos candidatos se propunha a resolver o problema da água da cidade. E Campinas tinha um problema sério de falta de abastecimento de água. Na hora que ele começou a falar disso, ele disparou e foi eleito. Chamava-se Lauro Péricles, foi eleito em 72. Daí o Quercia se empolgou com ganhar uma eleição daquela com uma figura absolutamente imbatível, que era o Rui Novaes. Ele ficou empolgado. Daí ele me disse: olha, eu vou ser candidato na próxima eleição. Era Senado em 74. E o candidato era outro candidato imbatível, que era o Carvalho Pinto. O Carvalho Pinto tinha sido governador, ia ser candidato a senador. Na época não havia eleição para governador. O voto majoritário, a eleição majoritária mais importante era o Senado. Então começamos a fazer as pesquisas. Eu achava achava muito difícil ainda, porque o Quercia era absolutamente desconhecido. E o Carvalho Pinto tinha uma imagem. Nas primeiras pesquisas era a mesma situação. Era uma situação de 70 e tantos %, o Quercia não tinha 2%. Eu fiz uma pesquisa qualitativa. Foi assim, chocante para mim que todas as entrevistas usavam sempre a mesma expressão. O governo nos abandonou, eu estou contra o governo, eu não gosto desse governo. As pessoas falavam com uma insistência. Isso foi abril de 74. As pessoas falavam com muita insistência contra o governo. A expressão-chave que todas as entrevistas continham era essa: contra o governo. Em 73 já não era mais o Médici. O Médici tinha tido muita popularidade. Já não era mais o Médici, era o Geisel. E em novembro de 73 aconteceu um fato novo na economia do país, que foi
a crise do petróleo. A crise do petróleo foi em novembro de 73. Com a crise do petróleo, o que aconteceu? Os preços todos dispararam, a inflação subiu. E aí, você sabe, a inflação é a faca no pescoço do governo. Quem está no governo com inflação está derrubado. E aí, então, começou o sentimento de oposição, por causa da inflação causada pela crise do petróleo. Bom, não deu outra, né? O MDB fez 16 dos 21 senadores naquela eleição. O que é interessante é que ninguém sabia. O governador Paulo Egídio tinha certeza de que o Carvalho Pinto seria eleito. Naquela época, o Jornal da Tarde tinha alguns repórteres memoráveis. Um deles, que era muito meu amigo, vivia lá pedindo informações, que era o Fernando Moraes. Uma semana antes, ele falou: Matheus, quem é que vai ganhar a eleição? Eu falei: vai ganhar o Quércia. Ah, não é possível. Você deixa eu publicar? Eu falei: pode publicar, mas não podia publicar. Você publica no dia da eleição. Publica no dia. Eu dei todos os dados, dei toda a série histórica para ele publicar. E ele publicou no dia, foi um dia como hoje, 15 de novembro. O Estadão não publicava pesquisa, não tinha muito... Mas o Jornal da Tarde era mais arrojado e aceitou, né? E o Fernando fez uma página inteira, antes do início das apurações, dizendo: Gallup mostra como o Quércia ganhou em São Paulo, uma coisa assim. E mostrava a curva, aquela virada que tinha acontecido 2 meses antes. O Quércia passou na frente do Carvalho Pinto em setembro, a eleição foi em novembro. Outubro e novembro era só subir, cada semana ele subia 5, 6 pontos. Era impressionante. E ninguém sabia. Para mim foi assim, uma experiência única, né? Foi uma coisa fascinante do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de você captar a opinião pública no seu movimento sem nenhuma influência externa. Havia campanha, mas a campanha era uma campanha muito modesta, uma campanha muito limitada. A televisão era uma televisão muito precária. Para você ter uma ideia, o horário eleitoral naquela época era 11 da noite, ao vivo, não tinha gravação. Foi um grande momento, porque foi um momento que eu acho que marcou o enfraquecimento do regime militar e a opinião pública começou a se fazer presente e a influenciar uma mudança no regime. Eu acho que o Geisel talvez já tivesse uma certa intenção de encerrar o período militar, mas aquela eleição de 74 foi marcante. Foi marcante porque eles perceberam que eles não tinham opinião pública com eles. Bom, então a minha vida na pesquisa, quer dizer, essa década de 70 para mim foi uma década muito marcante. Foi ao mesmo tempo quando eu frequentando as reuniões Gallup, lendo muito, estudando muito, e ao mesmo tempo dividido com a universidade, porque eu nunca deixei de dar aula. Esse é um detalhe, quer dizer, em 71 eu continuava como professor, mas me foi colocada a seguinte situação na PUC: ou você faz o seu doutorado, você não vai poder continuar na sua carreira. Então eu assumi o compromisso de fazer o meu doutorado e, por incrível que pareça, eu defendi a minha tese de doutorado no mesmo ano de 74, no mesmo ano da eleição. Essa foi outra lição que eu aprendi com o Gallup, que a pesquisa tem que ser publicada, a pesquisa de opinião pública, que tem que devolver ao povo o que o povo pensa, para que o povo tome consciência de si mesmo. Ele tinha uma visão assim muito de que a pesquisa tem um papel social, portanto o pesquisador é um profissional que não pode estar nem ligado ao governo, nem totalmente ligado a só interesses particulares. O Gallup muitas vezes foi chamado ao Senado americano para dar informações sobre a opinião pública americana. Por quê? Porque ele era visto como um pesquisador independente. Essa coisa da independência do pesquisador é fundamental para que você possa depor, informar. O pesquisador não pode ser, nesse sentido, vinculado, enfim, a qualquer entidade. A década de 70 foi importante do ponto de vista de recolocar a opinião pública, ou talvez até colocar, porque talvez até então a opinião pública não tivesse manifestações muito explícitas e do ponto de vista de informações. Claro que ela sempre existiu, mas não havia quem me disse de maneira explícita. O regime militar
demorou muito para assimilar a presença das pesquisas de opinião pública na imprensa. Principalmente quando se tratava de pesquisa política, ou o jornalista tinha medo de publicar, ou publicava e havia consequências para o jornal e para o pesquisador. Olha, o mercado existia, mas não era um mercado que se pudesse ser, sei lá, eu não chamaria de competidores. Havia competidores, é claro que havia o INES, que sempre existiu, trabalhava, o INES fazia pesquisa no estilo de Otávio, havia a Marplan, mas eu nunca vi os outros institutos como competidores, por mais que a gente de vez em quando fosse chamado para uma ou outra concorrência. As concorrências variam muito em função de preço, isso aí não vejo muito como competidor, a gente vê muito como colegas. E havia muito essa expectativa da gente formar uma associação. O próprio Otávio várias vezes me chamou, depois eu acabei me aliando a ele na fundação da BIPEM. A BIPEM, eu fui o cofundador, ele foi o principal responsável pela fundação da BIPEM, eu fiz parte, eu contribuí para a fundação da BIPEM, nós fazíamos cursos de pesquisa, de amostragem, de estatística, essas coisas, e convidávamos pessoas de outros institutos para fazer. A gente achava que a pesquisa precisava ter essa aproximação. Então, a gente fazia concorrência porque é concorrente, mas não era uma concorrência, digamos, agressiva. Era uma concorrência muito respeitosa, sempre foi. Agora, o campo do mercado cresceu muito. Eu peguei muitos clientes em função desse crescimento mesmo da pesquisa de opinião pública. O mercado cresceu muito na década de 70. Eu me lembro de ter tido clientes na área de varejo, na área de mercado, na área de habitação, na área de poupança, bancos. E a gente foi na época que eu comecei também um desenvolvimento de pesquisa de propaganda. Fazíamos a pesquisa de recall, que era uma medição de propaganda de televisão. A gente media o recall do horário nobre, a gente chamava isso de impacto Gallup. Eu tive uma experiência muito boa em 76, que foi a eleição para o Congresso. Porque em 72 o Congresso tinha sido eleito com uma maioria de 80%, 90% da Arena, em 72. Em 74 o Senado ficou maioria MDB. E aí surgiu a dúvida, quem vai ganhar a eleição para o Congresso em 76? Foi aí que nós fizemos a primeira experiência de pesquisa nacional. E nós mostrávamos que mais ou menos daria 52% para a Arena, 48% para o MDB. E foi exatamente isso que aconteceu. A Arena fez maioria em 76. Olha que, contra toda a expectativa da imprensa, que era a expectativa de que o MDB, naquela época, fosse o partido grandemente majoritário na Câmara. A eleição de 76 foi uma eleição no candidato, as pessoas votavam no candidato, independentemente de se a Arena é MDB. Claro que o MDB cresceu. O MDB tinha tido 10% em 72, fez 48% em 76. Mas não teve maioria. Surgiu a chamada Lei Falcão, porque a eleição de 74, eles acharam que tinham perdido a eleição por causa da televisão. Não foi por causa do fator econômico. Mas, de qualquer forma, eles resolveram restringir a propaganda de televisão. Mas isso não influiu, quer dizer, influiu, mas não influiu muito a eleição de 76, porque a eleição para o Congresso, Câmara Federal, o voto partidário é bem menos influente. Influi muito mais o voto pessoal. A pessoa vota no candidato, não vota no partido. Se é desse partido, aquele partido é meio irrelevante. Agora, de qualquer forma, houve uma mudança também do ponto de vista do governo. Quer dizer, o governo Geisel foi um governo um pouco... Embora ele fosse muito centralizador, ele era também mais receptivo e mais sensível às mudanças. Tanto assim que foi em 75 que aconteceu o episódio Herzog. O episódio Herzog foi um episódio marcante. Demitisse generais, enfim, fizesse toda uma reforma e tomasse a decisão de criar a abertura política. Quer dizer, na verdade, o ano de 74 e o ano de 75 foram anos em que, além do crescimento das pesquisas de opinião pública,
os fatos políticos e a imprensa tentando manter a autonomia, mantendo sua independência, acabou fazendo com que o próprio regime militar começasse a refluir e a se, enfim, a estabelecer uma meta de retirada. No fundo foi isso. Por isso que em 78, as eleições de 78 foram bem mais livres, havia bem mais liberdade de propaganda. E a eleição de 82 a gente publicava todas as pesquisas, só que havia um problema. Eles não retiraram a lei que proibia a publicação de pesquisa 15 dias antes. Continuava a eleição. Essa proibição só desapareceu, acho que em 88. Então, as pesquisas de 82 a gente publicou até onde era possível publicar, até onde a imprensa pagasse. E naquela época era Veja. Mas as eleições de 82 foram eleições que eu chamaria de eleições fáceis. Foi a primeira eleição para governador. E em grande parte os candidatos a governador do MDB tiveram maioria. Ganhou em São Paulo, ganhou no Rio, ganhou em Minas. Enfim, ganhou um montão em São Paulo, ganhou o Brizola. Essa eleição foi memorável. Essa eleição foi memorável, porque nós sabíamos que a eleição que o Brizola ia ganhar, e ele passou na frente dos outros no dia que ele participou de um debate, assim, uns 15 dias antes da eleição. E a gente sabia que ele ia ganhar, e tanto é que a gente publicou no dia que ganhava o Brizola. Então, a pesquisa nossa dizia Brizola, a apuração dizia Medina, não sei se era Medina ou um outro candidato. Então havia como? A pesquisa está errada ou a apuração está errada? A apuração estava errada. Disseram que houve uma fraude, um desvio, um erro de processamento, porque eles contrataram uma empresa que fazia processamento, e essa empresa que fazia processamento teve um desvio no sistema, e o sistema computava de maneira errada, enfim. A apuração não tinha terminado, mas havia um claro conflito entre a pesquisa e a coisa. No fim, reapurou-se, verificou que o Brizola tinha sido eleito. Como a gente tinha dito, o Brizola estava com a eleição na mão. Enfim, essas coisas aumentaram muito a credibilidade de pesquisa, né? Aí teve o episódio de 84, foi aqui em São Paulo. Esse episódio é um episódio marcante, era a eleição municipal. E era a eleição Fernando Henrique e Jânio. Essa eleição ficou também memorável, pelo fato de que sempre o Fernando Henrique tinha uma pequena vantagem por ser MDB. Ele sempre tinha algo em torno de 40% e o Jânio na faixa dos 30%. O resto era outros candidatos. Então a gente vinha publicando vitória do Fernando Henrique. Bom, o fato é que nós fomos fazendo as pesquisas e uma semana antes da eleição havia uma diferença de 4% para o Fernando Henrique. Era assim, 37 a 33, 32, 33, uma diferença de 4%. Uma semana antes. Na segunda-feira aconteceu um debate na televisão. Esse debate é célebre, esse debate. Aconteceu um debate na televisão às 11h30 da noite. Lá pela meia-noite, o Boris Casoy pergunta ao Fernando Henrique: senhor Fernando Henrique, é verdade que o senhor não acredita em Deus? Ele parou, ficou estatelado assim e disse: Boris, isso não estava combinado, essa pergunta não estava combinada. Isso na televisão é de uma impropriedade muito grande. Bom, ficou por isso, né? No dia seguinte, era o último dia de propaganda eleitoral. O Jânio foi para a televisão, e nem foi o Jânio, ele mandou uns assessores deles que faziam lá, disseram basicamente a seguinte frase, às 8 horas da noite, imagine essa frase, que forte ela é. Eu já sabia que o senhor Fernando Henrique é comunista, eu já sabia que o senhor Fernando Henrique fumava maconha, mas não sabia que ele não acreditava em Deus. Isso foi dito às 8 horas da noite, na terça-feira, antes da eleição. Naquela época não havia permissão de publicação de pesquisa, as pesquisas estavam proibidas. Mas já havia uma ideia de que o Fernando Henrique estava eleito. E eu falei, não, vamos fazer uma pesquisa no dia. E fizemos uma pesquisa boca de urna, foi uma das primeiras vezes eu acho que se fez pesquisa boca de urna aqui no Brasil. E nós fizemos uma pesquisa e a pesquisa dava 1% para o Jânio. Isso às 6 horas da tarde.
tabulação manual, que não havia, a gente não tínhamos computador com agilidade para isso. Os entrevistadores, me lembro que chegaram às 3 horas da tarde no nosso escritório, a gente fez tabulação manual. Eu falei, mas será que está certo, está errado? E eu tinha um estatístico do lado. E o estatístico falou, mas espera aí, você tem que retabular essa pesquisa pode estar errada. Foi tabulada à mão. Estava dando 1 e pouco por cento. Dava assim 37 a 36 para o Jânio. Daí, o estatístico é uma pessoa que eu acho que merece ser lembrado também, porque ele é uma pessoa altamente respeitada, eu tenho maior respeito por ele, já faleceu, chamado Severo. José Severo de Camargo, uma coisa assim. A gente conhecia como Severo, professor da USP, nos ajudou durante muitos anos a montar todo o nosso plano estatístico. Era uma pessoa assim, da maior respeito. Severo vira-se para mim naquele momento, às 6 horas da tarde, fala, Matheus, você tem a coragem de publicar uma pesquisa com 1% a favor do Jânio, se você durante todo esse tempo você disse que o Fernando Henrique estava na frente, você é louco, eu não concordo, eu não assino isso. Isso está errado, você fizeram a tabulação à mão. Eu falei, mas Severo, mas é a pesquisa, meu pessoal tabulou, está tabulado, você podemos retabular, mas é à mão. Enfim, a Globo queria pôr às 7 horas da noite no ar. Quem ganhou, o Jânio ou o Fernando Henrique? Ficamos naquele impasse, a Globo telefonando, qual o resultado? Daí nós passamos. Daí o Severo falou, tá bom, eu só assino se você der empate. O empate é uma coisa assim, você não pode dizer quem vai ganhar. Aí divulgamos o empate. Foi um erro crasso, eu me arrependo até hoje. Eu devia ter batido o pé e falar, minha equipe tabulou, o campo foi feito com seriedade, vamos dar 1%, vamos apostar no 1%. Você sabe que essa margem de 1% é ridícula, não existe, né? Daí surgiu uma violenta onda contra a pesquisa naquele dia. Como a pesquisa estava errada, porque as pessoas pensavam nas pesquisas de uma semana atrás, né? Mas hoje você vem dar empate, quando o Jânio estava com 1% na frente, e a apuração deu 1%. O Jânio ganhou com 1,5%, não foi muito grande a diferença. Enfim, aconteceu nessa eleição Jânio algo muito parecido com o que aconteceu com o Gallup em 48. E as pessoas raciocinam assim, né? Se a pesquisa acerta o vencedor, mesmo com um erro de 10%, a pesquisa acertou. Se errou na margem de erro de 0,5% o vencedor, a pesquisa errou. Então, quer dizer, a gente fica sendo visto como errado quando você está uma margem mínima, mas se errar com 10% a favor do vencedor, você acertou. Enfim, mas a pesquisa tem esse caráter do desafio, que é um desafio fascinante e é um desafio que eu acho que serve para demonstrar a validade da metodologia. Eu acho que isso é fundamental. A pesquisa de opinião pública serve muito para isso, para dar credibilidade aos sistemas de amostragem. Que a amostragem funciona, a gente sabe disso. Mas só provando a partir de apurações desse tipo. Hoje ninguém discute mais. Naquela época era muito comum os políticos dizerem que pesquisa é errada. Pesquisa é apenas uma sucessão de momentos, que ela serve de informação, uma informação a mais, nem é a mais importante. O importante para o eleitor é quem é o candidato, o que ele vai fazer, o que vai mudar no país. Isso são as informações importantes. A informação da pesquisa é uma informação a mais, que eu acho que ela é útil quando se trata do voto útil. Eu me lembro, por exemplo, que na eleição de 90 para governador, e o candidato na época era o Fleury. Fleury contra o Maluf. Eu me lembro que aconteceu o seguinte, uma semana antes da eleição houve um debate, e o Fleury não foi. E o Maluf espezinhou, falou, vem cá, o seu Fleury está com medo. Então, o Fleury tinha 40%, era o segundo turno, e o Jânio e o Maluf tinha 35%, 36%. Então, uma diferença de 4%. Uma semana antes, aconteceu o debate, ele não foi, e na semana seguinte a diferença entre Fleury e Maluf se estreitou. Era segundo turno, o Covas tinha ficado em terceiro lugar na eleição de 90. Daí me perguntaria, será que o Maluf ganha?
eu acho que o Maluf ganha. A única hipótese dele não ganhar é se for publicada uma pesquisa na véspera dizendo que o Maluf vai ganhar. Não deu outra. Às 7 horas da noite, 8 horas da noite, o Ibope publicou uma pesquisa dizendo que o Maluf estava na frente do Fleury, em São Paulo. Às 8 horas da noite, sábado, eleição no domingo. Aí eu fiz a pesquisa no domingo e disse que o Fleury ganhou. E ganhou. Por que ele ganhou? Porque o voto útil do Covas convergiu para o Fleury. Claro, isso foi óbvio, né? Quer dizer, o Covas, entre o Fleury e o Maluf, o eleitor preferiu o Fleury ou voto em branco. Foi voto em branco, mas o eleitor Covas era um outro eleitor diferente. Então essas coisas acontecem. Que outro episódio é um episódio que para mim também ficou muito marcante. Foi o episódio da eleição Collor em 89. Sim. Essa eleição Collor foi uma eleição nacional, primeira eleição, campanha eleitoral, e eu estava acompanhando, fazendo pesquisas de amostra nacional. Hoje a amostra nacional é muito mais fácil, com os sistemas eletrônicos que a gente tem de transferência de informação, mas naquela época não tinha. O pessoal passava questionário por telefone, em telefone público. Ai, que horror. Era uma angústia. Nós fizemos inclusive boca de urna, sábado e domingo, fazendo eleição na véspera da eleição do Collor. Era segundo turno, era Collor e Lula. O Collor começou com 40%, o Lula com 30%. E havia muito indeciso. E as curvas foram se aproximando. Uma semana antes da eleição, estava uma diferença de, digamos, 1%. Uma semana antes, 1% a favor do Collor. O Lula tinha 1% a menos que o Collor. Bom, eu falei, o Lula vai ganhar. Fazer boca de urna e tal, né? O Lula vai ganhar. Na quinta-feira houve o último debate, o famoso último debate da Globo. Nesse último debate, foi o famoso debate em que o Collor... O Lula saiu-se mal, na verdade saiu-se mal. Ele ficou muito humilde, o Collor veio com aquelas histórias que tinha um aparelho de som, que o Lula é rico. Eu fiz umas bravatas na televisão, mas o fato não foi o debate. Né? O debate não teria derrotado o Lula se não tivesse acontecido no dia seguinte, à noite, às 8 horas da noite, a Globo fazer uma condensação do debate, em 3 minutos. 2 minutos para o Collor, 1 minuto para o Lula. Desigual. As cenas do Lula eram todas cenas em que ele gaguejava, que ele falava, ele mostrava insegurança. Ele teve momentos de insegurança, mas teve momentos bons. A Globo selecionou, fez uma seleção de imagens em que o Lula parecia mal. E o Collor falava com ênfase, pegava as boas frases do Collor. Bom, quando eu vi aquilo, eu falei, pronto, o Collor vai ganhar a eleição, não vai ter virada. E não deu outra. Aí o que aconteceu foi que um dia, um ano depois, eu fui procurado por uma rede de televisão inglesa chamada Channel 4, que era uma rede de televisão independente na Inglaterra. Eles vieram me entrevistar. E eles estavam fazendo uma pesquisa, na verdade eles estavam fazendo um documentário sobre a Rede Globo e sobre o Roberto Marinho. E eles vieram me entrevistar e perguntaram o que aconteceu naquela eleição. Eu falei, o que aconteceu é o que eu estou contando para você. O Lula ia ganhar a eleição, houve uma condensação do debate no dia seguinte, e essa condensação do debate feita pela Globo às 8 horas da noite alterou o resultado da eleição. Só disse isso. Né? Este meu depoimento ficou fazendo parte de um documentário que ainda está circulando por aí, que provavelmente a Globo faz todo o possível para que ele não amplie. Chama-se... É um documentário, chama-se... Citizen Kane, faz uma alusão ao Citizen Kane, o novo Citizen Kane, uma coisa assim, chama o Roberto Marinho de novo Cidadão Kane. E está lá meu depoimento. Bom, eu devo ter me tornado uma pessoa não grata para a Globo. Não tem problema, isso não tem problema. Eu acho que nessas coisas a verdade vale mais do que qualquer coisa, né? Tanto assim que a Globo nunca mais me chamou, e daí realmente
Eu acho que eu fiquei muito fora da imprensa, fiquei muito mal visto pela Globo por isso. Mesmo porque a Globo em 89, em 84, que era quem patrocinava essa eleição do Jânio, eles fizeram questão de tirar a responsabilidade da empresa pelo fato de a Globo ter publicado que o Fernando Henrique estava na frente e o Jânio ter ganho. Então eles jogaram toda a culpa na pesquisa. Então a matéria que eles fizeram para avaliar a pesquisa foi extremamente depreciativa para a pesquisa, coisa que eles não fazem hoje com o Ibope, porque hoje o Ibope tem representa outro tipo de interesse para a Globo. Então, como nós nunca fizemos pesquisa de audiência, eu acho que eu sempre mantive a minha independência como pesquisador, entende? Eu acho que essa questão da independência do pesquisador é fundamental. Eu acho que, aliás, foi exatamente por isso que aos poucos eu comecei a sentir que estava na hora de ir embora, de fechar a empresa, cair fora, porque eu acho que a pesquisa hoje ficou muito comprometida com o negócio. Na época, eu fiz parte de uma geração em que pesquisa era profissão, o pesquisador era um profissional liberal, independente. Eu acho que aos poucos a própria situação de mercado, as próprias contingências de competição acabaram fazendo com que a pesquisa de opinião pública não só perdesse a sua independência, ficando muito na mão da imprensa. A imprensa controla hoje de maneira total as pesquisas, não a opinião pública. A opinião pública sempre controlou, mas controla as pesquisas, que você fica muito limitado, ter pouca independência para você fazer a pesquisa de maneira absolutamente correta e publicá-la corretamente, porque a pesquisa, a imprensa publica aquilo que convém. Quando eu trabalhava para vários jornais fornecendo a mesma pesquisa para todos os jornais, eu ficava chocado com a maneira como cada um interpretava. Nunca era a mesma, não parecia a mesma pesquisa. As manchetes eram completamente discrepantes, os textos discrepantes. A imprensa faz da pesquisa aquilo que convém à linha do jornal, etc. E com isso realmente eu comecei a sentir que a pesquisa estava entrando numa nova fase. É um instrumento jornalístico, não é um trabalho independente. Então eu acho que hoje é isso. Foi uma experiência, eu acho uma experiência boa, mas uma experiência que valeu pelo período que valeu, né? O pesquisador precisa ter essa independência, mas eu acho que as contingências de mercado, o jogo de forças que ocorre na relação imprensa-governo se acirrou muito. E a pesquisa não tem o poder que a imprensa tem perante o poder público. Então, eu acho que a pesquisa fica muito marginalizada e muito dependente. Eu acho que o pior é isso, a perda da independência. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer também, além de pesquisa de opinião pública e pesquisa eleitoral, foram duas outras coisas. Uma que foi a pesquisa de propaganda, onde eu aprendi muito sobre o processo de percepção do ser humano com relação a mensagens, com relação ao processo de cognição. A pesquisa de propaganda mostra muito a maneira como aquilo que a mídia divulga e aquilo que a mente da população assimila. É muito interessante. É uma pesquisa no campo da comunicação, daí é outra coisa, em que você começa a descobrir as dissonâncias do discurso, os desníveis de compreensão, conforme o nível de escolaridade do respondente. Tem pessoas que recebem um anúncio, entendem o anúncio de uma maneira completamente contrária àquilo que foi a intenção do anunciante ou do publicitário, exatamente porque a linguagem é direcionada, nem sempre é direcionada para o público correto ou para o público apto para compreender. E a outra parte, eu acho, parte de experiência que também para mim foi muito boa, foi quando eu comecei a participar de um projeto internacional que continua hoje. Eu não pude mais participar porque eu estava fora do Galo, que chama-se World Value Survey. Não sei se vocês já ouviram falar. WVS. World Value Survey, Pesquisa Mundial de Valores. Esse projeto começou na década de 80 na Universidade de Louvain,
depois passou para a Universidade de Michigan e hoje abrange países de mais de 50, 60, 80 países. São pesquisas que procuram acompanhar a maneira como os povos do mundo percebem assuntos ligados à condição humana, por exemplo, o trabalho, o casamento, a família, a educação, a religião, a saúde, enfim, aquelas coisas que fazem parte da sobrevivência do ser humano. As amizades, a família, o trabalho, a sociedade, as normas morais, enfim. E essa pesquisa era uma pesquisa longa, cujo questionário durava no mínimo 2 horas para ser aplicado, um questionário fechado, que tem toda uma dificuldade de tradução de um país para outro, de linguagem, mas chegou a ser aplicado em muitos países. E foi uma experiência muito interessante, porque essa pesquisa de valores, com entrevista de mais de 2 horas, as pessoas que respondiam ficavam emocionadas. Tinha gente que chorava, no fim da entrevista. Agradecia ao entrevistador pela oportunidade de ter falado sobre suas frustrações, sobre as suas esperanças, sobre os seus temores, sobre os seus valores, sobre aquilo como é que são as relações dele com a família, com a sua, sabe, aquela coisa em que esse é um projeto muito interessante. Eu fiz essa pesquisa em 89, depois em 93, depois em 97, foi a última vez. Depois eu deixei a Gallup e daí eu sei que o projeto continua, está na Universidade de Michigan, de vez em quando eu recebo informações deles. E hoje parece que tem um grupo da Universidade de Brasília que está continuando o projeto. É um projeto muito bonito, é um projeto muito interessante. Para mim foi uma experiência muito boa também, porque eu trabalhei com dados assim, de uma riqueza muito grande, naquilo que a pesquisa tem de mensuração do ser humano, entendeu? E fotografar um estado de espírito da humanidade em um determinado momento. Acho interessante isso. Ele faz parte da geração dos fundadores de pesquisa nos Estados Unidos. Eles haviam 5 ou 6 que eram considerados que eles chamavam os Founding Fathers, os pais fundadores da pesquisa. É uma geração de 30, mais ou menos. O Gallup fazia parte dessa geração, os que fizeram também pesquisa de mercado, o Nielsen fazia parte dessa geração, e havia outros. Agora, o Gallup sempre tomou muito mais a direção da opinião pública, ao passo que depois ele teve concorrentes, mas a empresa dele era uma empresa essencialmente de medição de opinião pública. Ele faleceu exatamente naquele ano de 84. Daí, quando ele faleceu, a empresa que era dele, da família, era uma empresa familiar. Ele tinha 2 filhos que trabalhavam com ele. Os filhos dirigiram a empresa durante uns 6, 7 anos. Depois eles resolveram vender a empresa, se afastar, transferiram a empresa para um outro grupo. E hoje a Gallup é uma multinacional que não tem muito a ver com a história anterior. Foi por aí que eu acabei me afastando, porque eles passaram a montar foi comprado por uma empresa de treinamento e seleção de pessoal. E também o mundo da pesquisa mudou na década de 90. Na década de 90 surgiram grandes conglomerados de pesquisa, empresas de pesquisa comprando outras empresas. Vocês conhecem isso? E então o mundo da pesquisa entrou nessa fase do chamado neoliberalismo e da globalização. Isso aí, aquele estilo antigo que a gente tinha de trabalho perdeu sentido. Então, a BPM foi uma ideia originária do Otávio. Foi o Otávio quem criou, quem concebeu a BPM. Ele reuniu colegas, pessoas com quem ele tinha bom relacionamento, e portanto quando ele quis montar a BPM, eu dei todo o apoio, fiz parte, assinamos a ata de fundação da BPM, criamos o nosso código de ética. O primeiro presidente foi o Otávio, ele ficou vários anos, depois ele acho que passou para o Pergentino, eu acho que eu fui o 3º presidente. E depois a BPM entrou numa crise. Quando entrou na crise, porque surgiu aquela associação, surgiu a ANEP. Então surgiram 2 grupos, 2 conceitos diferentes.
O conceito da ANEP era voto qualitativo em função do faturamento de cada empresa. E aí, como tinha muitas empresas pequenas dentro da BPM, a BPM tinha maior número de associados, mas o número de pequenas empresas. Então ficava assim, as grandes empresas com voto qualitativo, então ficava uma situação desproporcional. Então criaram-se essas duas associações, houve um momento de ruptura. Foi também quando eu estava saindo. Depois eu nem cheguei a participar nem da ANEP nem da ABEP, porque a ABEP foi depois a forma de que se encontrou de reaproximar as duas entidades, que era necessário. Mas eu não fiz parte, foi quando eu já estava saindo da Gallup. Hoje é tudo terceirizado, as empresas tinham que passar por um processo de redução muito grande dos seus custos, e eu estava com custos muito altos. Ficou inviável. O modelo que eu tinha montado de entrevistadores viajando pelo Brasil inteiro, tinha entrevistadores que eu mandava de avião. Você pode imaginar? Imagina o custo disso. Pois não tinha condição de mandar um entrevistador fazer pesquisa na Amazônia, Pará, Amazonas, Pará, Mato Grosso, e de ônibus. Ele falou, não vou. É lógico, né? A mais de 100 quilômetros a gente que dar uma condição especial para o entrevistador. Então, e era tudo viajando, né? E isso mudou, esse sistema mudou. Então a gente teria que ter passado por uma reformulação. Mas bem ou mal, eu tive 30 anos de Gallup, 30 anos de pesquisa. Para mim eu acho muito, eu achei que estava na hora de eu fazer a minha vida particular. E hoje eu continuo trabalhando em pesquisa, gosto, nesse momento estou fazendo algumas pesquisas naquilo que eu gosto, que é pesquisa qualitativa, fazer entrevista em profundidade. Então tem alguns políticos que me pedem trabalhos aí pelo interior. É um trabalho gostoso. Eu prefiro a pesquisa que me dá prazer, mesmo possa não dar tanto dinheiro quanto se fosse outro tipo de pesquisa, mas é uma pesquisa que eu posso usar aquilo que eu sei e que tem um significado real, né? Então, a minha vida ficou muito mais ligada à opinião pública e pesquisa e mercado. Eu estou muito mais ligado, o meu raciocínio é mais de opinião pública, embora eu tenha trabalhado muito com pesquisa e mercado. Eu devo muito à pesquisa e mercado. Pesquisa e mercado foi a minha manutenção da empresa, foi onde veio o recurso. Eu tive grandes clientes em pesquisa e mercado, mas pesquisa e mercado é uma coisa sigilosa, fechada, dependente do cliente que você tem, e é uma coisa que é importante, mas que ela não tem o sentido gratificante pessoal que a pesquisa de opinião pública tem. Pesquisa de mercado, no fundo, você está ajudando empresas ou pessoas a melhorar o seu faturamento. No fundo é isso. A pesquisa de opinião pública, você está conhecendo pessoas, você está conhecendo o seu mundo, você está participando do processo político, tem uma amplitude maior. Só isso. Agora, as duas são igualmente válidas. O código de ética da BPM foi um passo importante. Eu participei, não fui o único, foi feito pelo grupo, né? Nós discutimos, elaboramos. O Otávio teve um papel muito importante nesse código. E o código era uma maneira da gente não só enfatizar a seriedade do trabalho de pesquisa e garantir aos clientes essa seriedade, como também comprometer os colegas. Pautar determinadas condutas em função de determinados critérios. Eu nem sei se todos aqueles critérios, aquelas normas de conduta que estão no Código de Ética são respeitados hoje. Aquela questão, por exemplo, do sigilo do entrevistado, a questão de respeitar a vontade do entrevistado, não mentir para o entrevistado, não fornecer, dar nomes dos entrevistados aos clientes. Essas coisas sempre foi assim, era uma coisa assim muito, que a gente estava muito insistindo nisso, porque a gente achava que era uma coisa importante para preservar a independência do pesquisador. Entende? Eu acho que isso foi um passo importante. A BPM ficou fraca exatamente por causa desse processo de aumento dos grandes conglomerados de pesquisa na década de 90. Acho que as pesquisas nasceram para o mundo na década de 20 a 30. E, portanto, é o produto de um pós-guerra, um pós-Primeira Guerra.
Na década de 20, até a década de 20, a sociologia era totalmente teórica. Os sociólogos construíam teorias da sociedade a partir de reflexões, tipo Max Weber. Max Weber nunca fez pesquisa, ele era um teórico importante. Mesmo os outros estudos sociológicos, o Gabriel Tarde, que é uma referência para a pesquisa de opinião pública, ele nunca fez pesquisa, escreveu sobre opinião pública, deixou assim a base da teoria da opinião pública, é tudo teórico. A partir da década de 20, e principalmente a partir de 22, 23 do pós-guerra, começou-se a pensar a pesquisa empírica, o lado empírico da pesquisa em vez do lado teórico. A sociologia passou a buscar fatos reais para serem apurados. A geração dos 20 e 30 começaram a fazer uma sociologia de observação e de entrevista, usar a entrevista como um dado de realidade, conversar com pessoas, observar, usar esse tipo de métodos. E por aí que começaram as aplicações das pesquisas eleitorais. Na década de 20, de 30, a eleição de 32 já teve pesquisa, a eleição de 36 e vai até 39. Então, esse período entre guerras foi o período em que a grande mudança foi a aplicação de questionários para levantamento de dados sociais, sociológicos e políticos e econômicos. A pesquisa de mercado teve um grande impulso exatamente nesses anos 20 a 30. Então foi a década a busca do dado empírico, a utilização da observação, tratar a realidade como prioritária. Você constrói a hipótese, mas você tem que abrir os olhos para a realidade para ver como é que a realidade funciona. Isso foi até o início da Segunda Guerra. Eu acho que a Segunda Guerra marcou um certo refluxo. As pessoas não podiam se comunicar direito, mesmo pesquisadores que conheciam outros pesquisadores não podiam viajar, havia um certo bloqueio de comunicações. A partir de 45, a pesquisa teve um outro impulso. Aí começaram outras técnicas de aplicação. Foi exatamente em 47 que o Gallup montou a Associação Gallup. E daí surgiram, de 47 até mais ou menos 60, se começou a fazer o que eu chamaria a sistematização metodológica. Por exemplo, observação a respeito de perguntas viesadas, a observação sobre os critérios para definir se uma amostra é válida ou não. A amostragem já sabia que existia, mas como apurar a validade das amostras. A outra questão é maneiras de apurar tabulações de dados, separação entre o qualitativo e o quantitativo. O qualitativo começou um pouco depois, começou mais na década de 60. Até então, dava-se muita importância ao quantitativo. Eu acho que depois da década de 60 até a década de 80, foi o período de crescimento do prestígio das pesquisas no mundo, foi o período como é que podemos dizer, em que as pesquisas passaram a ter um papel político. E que, papel político nesse sentido, é uma forma de pressão para haver a democratização dos países. Eu me lembro que na década de 70 já se começava a fazer pesquisa na Rússia. Mas as pesquisas eram secretas, no caso de uma pesquisa de opinião pública. Acho que na década de 70 que a pesquisa de mercado, impulsionada pela pesquisa de opinião pública e com mais prestígio, começou porque já nos Estados Unidos já não se punha mais em dúvida a amostragem. Em outros países ainda havia. Na Europa, nos Estados Unidos, na década de 60 ou 70 já existia a ESOMAR. A ESOMAR é mais ou menos desse período. A WAPOR também é desse período, as associações de pesquisadores. Na Europa e nos Estados Unidos não tinha mais dúvida de que as pesquisas são instrumentos importantes para conhecimento de mercado, conhecimento de consumidores e tal. Então, o que passaram a surgir, qual foi acho que começaram a surgir a diversificação de técnicas. Eu acho que aí é que começa na década de 60 para a década de 70, começa a diversificação de técnicas. Eu acho que é quando se começou a pensar em discussões em grupo, pesquisa qualitativa, aplicação de
testes, blind testes. Ainda as coisas começaram, por exemplo, a chamada pesquisa de compra simulada, pesquisas de potencial de mercado. E essa década de 60 foi a década em que pesquisadores, os empresários, enfim, começaram a perceber que o uso de pesquisa passa a ser uma ferramenta importante no processo de crescimento da empresa. Então foi o processo, acho que foi a fase mais de assimilação da pesquisa como um componente indispensável do marketing. Eu acho que esse é um importante. E o pesquisador, ele passou a ser um elemento criativo. Criativo no sentido que ele tem que criar o processo, o modelo de criar a solução metodológica para o problema que o cliente tem. Então foi um período em que o pesquisador e o empresário e o cliente passaram a se aproximar muito. E, obviamente, com muita criatividade. Do ponto de vista, eu acho que foi uma época em que a pesquisa ficou muito diversificada, criativa, e, ao mesmo tempo, foi uma época que se publicou muitas obras sobre pesquisa. Obras sobre como reduzir custo de pesquisa, como melhorar questionários, como usar sistemas de análise estatística mais precisos, análise multivariada. Isso vai mais ou menos da década de 70, década de 80. E eu acho que aí começou, então, o mundo da pesquisa se tornou assim, como é que eu poderia dizer, metodologicamente, teoricamente e cientificamente mais complexo. Enfim, a pesquisa passou a ser estar na dianteira do processo de marketing, sabe, do processo mercadológico. Eu acho que esse foi um papel importante. Eu acho que daí para frente, eu não sei se saberia dizer que outras etapas foram aumentando, exceto na fase de 90, onde a pesquisa se tornou muito mais mecanizada. Eu acho que o processo rotinização da pesquisa, pesquisas contínuas, pesquisas de continuidade de mensuração, do tipo store audits, do tipo audiência, do tipo pesquisas que são pesquisas contínuas, digamos, foram criadas nesse período. Na década de 70, o Gallup criou um sistema de pesquisa muito criativo, mas que infelizmente depois de algum tempo não se mostrou suficientemente comercializável, que era o sistema ônibus. Na década de 90 eu senti que a pesquisa se transformou, a pesquisa era um todo, envolvia planejamento, a detectar o problema, era muito artesanal, detectar o problema, conceber o método, estabelecer uma tecnologia adequada, fazer o questionário, fazer o planejamento amostral, fazer a coleta dos dados, fazer a interpretação dos dados, a elaboração do relatório. Era um processo que passava por muitos pequenos pormenores e era um processo muito artesanal. Eu acho que a década de 90 aconteceu, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que no mundo inteiro aconteceu isso, uma separação, o que é trabalho intelectual e o que é trabalho manual. Trabalho braçal, campo, tabulação. Surgiram empresas que só fazem planejamento e análise de pesquisa e subcontratam campo. O campo passou a ser o trabalho braçal terceirizado, e isso é uma coisa que eu sempre resisti muito a fazer, porque eu achava que a gente tinha que conhecer o entrevistador, saber, ouvir o que o entrevistador tinha te relatado do campo, e tinha que confiar no entrevistador, sabe, treiná-lo bem, melhorar a qualidade, criar uma equipe que tenha sensibilidade para a entrevista. O pesquisador foi cada vez menos deixando de ser pesquisador e mais consultor. O consultor é o que tem as ideias, é o que reflete, é o que usa o pensamento. Então, as grandes empresas de consultoria passaram a detectar, a controlar o processo de trabalho de pesquisa. Então, o pesquisador também perdeu a autonomia, o pesquisador de mercado também perdeu a autonomia em relação às grandes empresas de consultoria. Hoje, eu me lembro que no final da década de 90 já se falava disso. Pesquisa agora tem que ser consultoria, não pode ser mais pesquisa. O pesquisador não tem... Houve uma certa desqualificação
da importância do trabalho de bater na porta de uma casa, entrevistar uma pessoa na rua, mesmo que fosse numa empresa. O trabalho de coleta de dados ficou muito desqualificado. No campo da pesquisa de opinião pública, a pesquisa de opinião pública ficou subordinada à imprensa. No campo da pesquisa de mercado, a pesquisa de mercado ficou subordinada à consultoria. A pesquisa sempre vai ser importante, mas eu receio muito que a pesquisa seja engolfada pelos processos tecnológicos. Por exemplo, hoje se fala muito pesquisa pela internet. Eu tenho dúvida da validade dessas pesquisas. Eu acho que o uso de o excesso de aceleração tecnológica em excesso acaba retardando o acompanhamento do profissional de pesquisa quanto à boa utilização dessas novas técnicas. Esse eu acho que é uma das coisas. A outra questão que eu vejo é a seguinte: eu acho que a pesquisa de mercado, para se ajustar às necessidades das empresas, ela precisaria estar muito presente no planejamento das empresas. E isso também não acontece. Então, há empresas que criaram o seu próprio departamento de pesquisa, e aí então esses profissionais que passam a trabalhar lá dentro, raciocinando em termos da empresa, se forem bons profissionais, eles podem manter. E isso é importante. Eu acho que a sobrevivência das empresas ainda vai depender de pesquisa. O futuro da pesquisa ainda está nisso. É que em condições de mercado não há possibilidade de você eliminar a pesquisa. O que acho que existe é a necessidade de permanente qualificação do pesquisador e a permanente adaptação do pesquisador às novas tecnologias, às novas condições de competição.